canal Futebolaço, eu sou o Dieguinho. Bom, galera, tá entrando no ar a nossa segunda edição desta segunda-feira, como sempre, com muitas informações para vocês. Like no começo do vídeo que me ajuda bastante. Tá chegando pela primeira vez aqui no canal, já se inscreva, ative aí o sininho das notificações, sigam nossos perfis oficiais no Instagram e tá lançado mais um quiz da lojinha do Futebolaço. Que camisa de goleiro é essa? Qual é a temporada? Deixa aqui embaixo nos comentários, lá no final do vídeo eu respondo para vocês. Detalhe, essa camisa belíssima aqui está à venda, está disponível no tamanho G. Quem tiver interesse em adquirir, entre em contato com a gente pela lojinha do Futebolaço no Instagram. O link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. Inclusive, quem tiver uma GG dessa daqui, entre em contato, que eu gostaria de adquirir para o meu acervo pessoal, ou essa laranja ou a preta. Essa aqui, tamanho G, tá disponível aí para venda. Corre que essa daqui vai vender muito rápido. Beleza? Além disso, temos outras peças disponíveis também. Galera, vamos começar o vídeo aí falando a respeito da situação dos sorteios da Copa do Brasil e da Sul-Americana estão definidos. Vamos partir de maneira cronológica, já que o sorteio da Conmebol foi mais cedo. Antes, deixa eu só fazer uma pequena correção. O Fortaleza classificou-se para as oitavas de final da Libertadores e foi eliminado na Copa do Brasil para o Retrô. Eu lá quero saber do Fortaleza, eu torço pro Vasco, acompanho mesmo o Vasco e acabei invertendo. Falei que o Fortaleza tá no ano ruim, tá realmente no ano muito ruim, inclusive após a goleada de 5-0 aí pro Flamengo, o presidente Marcelo Paz foi dar apareceu na coletiva para dar uma satisfação. A situação lá tá bem feia, mas eles foram eliminados por Retrô na Copa do Brasil, não conseguiu nem chegar às oitavas de final e na Bacia das Almas, na última rodada, mesmo perdendo para o Racing, conseguiram classificar para as oitavas da Libertadores. Estão na zona de rebaixamento no Brasileiro e perderam a final do Cearense para a equipe do Ceará, tá bom? Corrigindo aqui. Bom, sobre Sul-Americana, a gente já sabia que no playoff a gente ia pegar o Del Valle, porém no sorteio já ficou definido os caminhos. O Vasco, caso elimine o Independente Del Valle, já sabe quem vai ser seu adversário nas oitavas. É o Mushuc Runa do Equador, equipe que teve a melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana. De 6 jogos aí, eles tiveram 5 vitórias e um empate. Inclusive, eles eram do grupo do Cruzeiro. O Cruzeiro, que é o vice-líder do Campeonato Brasileiro, perdeu dentro do Mineirão por 2-1 e empatou o jogo lá em 1-1. Cruzeiro nesse jogo, inclusive, botou um time ali alternativo, chegou até a abrir o placar, mas acabou tomando um empate, tá? De resto, os 3 jogos fora de casa, o Mushuc Runa venceu e os jogos em casa empatou com o Cruzeiro e venceu os outros 2 e é o detentor da melhor campanha da fase de grupos da Sul-Americana. O que contrasta com a participação deles no campeonato local. Lá no Equador, eles estão na zona de rebaixamento. Metade do campeonato já foi, exatamente metade do campeonato. Lá são 16 equipes na primeira divisão, logo, cada turno tem 15 rodadas. Eu queria trazer para vocês aqui a classificação momentânea do campeonato equatoriano, inclusive pegando os nossos 2 adversários, um provável e o outro certo. O Del Valle é o líder das 15 rodadas aí, são 9 vitórias, 4 empates e 2 derrotas, saldo de positivo de 15, eles têm 2 pontos a mais aí que o Barcelona do Equador, ou Barcelona de Guayaquil, beleza? E aí o Mushuc Runa, ele é, nesse momento, vice-lanterna, ele tem 15 pontos, mesma campanha do Macará, e tem 1 ponto a menos aí que o Emelec, que é o primeiro time na zona, e o Manta Futebol, que é o primeiro fora. Se bem que tá tudo embolado, com uma vitória, por exemplo, na próxima rodada, depender aí de combinação, ele consegue chegar até 18 pontos e pula de 15º para 11º, tá? Tem um turno inteiro agora na volta, mas essa é a situação. Então a pergunta que fica, qual é a equipe do Mushuc Runa? É esse time patético aí do campeonato equatoriano, que já não é um campeonato assim tão forte, estão brigando para cair, ou é o da Sul-Americana que saiu paulando todo mundo, inclusive o próprio Cruzeiro, que é vice-líder do Brasileiro, contra eles em 2 jogos só conseguiu fazer 1 ponto, perdendo inclusive aqui no Brasil e empatando lá no Morro. Então fica essa curiosidade. Agora uma outra curiosidade que eu queria trazer para vocês, tudo pro Vasco tem que ser mais difícil. Já não basta
a qualidade dos adversários, o Vasco vai ter que jogar contra os adversários e contra a altitude, provavelmente, se for avançando, até as semifinais. O chaveamento do Vasco caiu praticamente todas as equipes de altitude. O jogo contra o Independente Del Valle, o estádio que a gente vai jogar, tem mais ou menos uma altitude de 2.850 metros. Se a gente conseguir eliminar aí o Del Valle, que tem a alcunha no futebol sul-americano nos últimos anos de o degolador de gigantes, vem conseguindo grandes campanhas, tem 3 títulos sul-americanos nos últimos anos e vem muito bem, a gente pega o Mushuc Runa. E o Mushuc Runa tem praticamente a mesma altitude, 2.754 metros. Pô, Diego, a gente passou do Mushuc Runa e foi para as quartas. Dos times possíveis que a gente pode pegar nas quartas de final, um deles é o San Antônio Bulu Bulu, 2.500 metros de altitude. O Once Caldas tem 2.160 metros de altitude. O único time que a gente não pode pegar nas quartas de final sem altitude é o Huracan, que das equipes citadas é a mais forte. Diga-se de passagem, a equipe aí argentina que estava no grupo, por exemplo, do Corinthians e foi líder. Conseguiu aí num grupo bem difícil, conseguiu passar em primeiro. Tinha América de Cali, Corinthians e eles passaram em primeiro. E aí, numa eventual semifinal, estamos eliminando, o Vascão tá indo embora. Semifinal, nós temos a possibilidade de pegar o Bolívar, que tem 3.637 metros de altitude, é uma das maiores altitudes daqui da América do Sul, e o Cienciano do Peru, 3.350 metros, tá bom? Então aí o Vasco tem um caminho nas alturas. Eu até brinquei, fiz uns stories lá no meu Instagram hoje, que os primeiros reforços que o Pedrinho tem que contratar na janela, que inclusive abriu hoje, são balões de oxigênio, cara. Ô, meu Deus do céu. Jesus, ô Vascão da Gama, que loucura. Então é isso, tá feito para vocês aí o registro, tá bom? Beleza? Agora vamos pular para a Copa do Brasil. Antes, lembrar vocês aí que a Betfair, porra, é a maior patrocinadora da história desse clube que a gente tanto ama e nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Vai fazer a tua apostinha, pô, corre lá na Betfair, o link tá aqui, ó, na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Temos agora a data FIFA, jogos aí, pô, de competições europeias, sul-americana, asiática, tem jogo pra caramba. E no retorno, última rodada antes da pausa da Copa do Mundo de Clubes. Cara, o que não vai faltar é opção bacana pra você se divertir. Abra sua conta lá na Betfair e na hora de fazer a tua apostinha, pô, privilegia a Betfair aí, né, pô, que é a parceira do Vascão. Então de quebra você tá fortalecendo o Vasco. Lembrando, maior de 18 anos, seja responsável. É uma grana que você pode ganhar, mas pode perder também, beleza? Betfair, parceiro do canal Futebolaço, link tá aqui, ó, na descrição do vídeo. É isso. Bom, sobre Copa do Brasil, o Vasco pegou, galera, a equipe do CSA. Já que na Sul-Americana o negócio ficou esquisito pra gente em termos de chaveamento e adversário, a gente já deu mais sorte aí na Copa do Brasil. O CSA hoje é uma equipe da 3ª divisão do futebol brasileiro. Não vai ser fácil, mais por culpa do próprio Vasco do que do adversário. O próprio Operário aí a gente passou nos pênaltis. Eu não confio no Vasco, tá? Mas dentre os adversários possíveis, era um dos melhores. Os 3 adversários que todo mundo queria pegar, o CRB, o CSA e o Retrô. E o Vasco conseguiu pegar o CSA. O CRB tá bem na Série B, eliminou o Santos. O CSA é uma equipe que tá na 3ª divisão. É importante frisar que o CSA já encrespou pro nosso lado. Quem lembra daquela derrota dentro de São Januário pro CSA, salvo engano, no comando ainda do Fernando Diniz. 2021, a gente estava naquela situação ali de tentar arrancar para ver se continua brigando pelo acesso e deu ruim. E o CSA ganhou da gente dentro de São Januário, foi até um confronto direto. O CSA teve muito próximo de conseguir o acesso para a 1ª divisão, mas acabou não conseguindo e posteriormente foi até rebaixado da 2ª para a 3ª divisão. Vamos aos confrontos da Copa do Brasil. São Paulo e Atlético Paranaense, Flamengo e Atlético Mineiro, baita confronto, algum time forte já vai cair pelo caminho. É bem verdade que o Galo não tá tão bem, mas no papel pelo menos tem um bom time. Bahia e Retrô, Internacional e Fluminense, um bom time já vai cair aqui também nas oitavas. Cruzeiro e CRB, CSA e Vasco, Corinthians e Palmeiras, uma baita equipe já fica aqui pelo caminho. Botafogo e Red Bull, um bom time também já cai aí pelo caminho. Então o Vasco deu muita sorte nesse chaveamento e com um detalhe, o jogo de ida vai ser lá
em Maceió, jogo de volta em São Januário. Então o Vasco vai ter a oportunidade de decidir no seu estádio, em seus domínios, a classificação para tão sonhadas quartas de final. Lembrando, galera, que para os pessimistas de plantão, realmente o Vasco não aspira a confiança alguma de que tem condição de ganhar a Copa do Brasil, principalmente pelos adversários. A gente tem que pensar muito aí no fator financeiro. Quanto mais longe o Vasco puder ir na Sul-Americana, na Copa do Brasil, ainda que não venha o título, é grana. E o Vasco está com os cofres aí bem combalidos e a gente precisa desse dinheiro. Inclusive a premiação da Copa do Brasil nessa fase é excelente, tá bom? Então tá feito para vocês aí o registro dos nossos possíveis adversários e o nosso chaveamento. Beleza? Caminhando para a reta final, galera, a janela de transferências abriu hoje. Tem uma janela bem estranha, né? Do dia 2 ao dia 10, são 8 dias aí que você pode estar fazendo alguma contratação. A janela fecha e abre a janelona mesmo legal em julho. Lembrando que os campeonatos vão pausar agora, né? A gente tem o jogo do São Paulo, pausa aí de um mês para o Super Mundial, e os campeonatos retornam ali no meado de julho, que é quando a janela, inclusive, vai estar abrindo novamente. Fecha só lá em agosto, tá bom? Será que vem algum reforço nessa janela agora, de 8 dias? Enfim, vamos ter que aguardar. Para fechar, galera, alguns temas curtinhos que eu queria debater com vocês aqui. O Vasco está com a janela aberta agora e tem a possibilidade de contratar, e o Diniz foi questionado aí com a expectativa dele sobre a janela. A resposta dele é bem curta, mas é uma resposta importante. E também, cara, a gente está num momento aí meio esquisito. A janela de transferências está abrindo, mas o Vasco está na bica da zona de rebaixamento. E qual é a expectativa do Diniz para o segundo semestre do Vasco? Tem aí Sul-Americana, Copa do Brasil, tem o próprio Brasileirão. Dos 11 jogos do Vasco no Brasileiro, são 7 derrotas. O que ele prospecta, espera do Vasco no segundo semestre? E também nós temos aí 2 jogadores com mais nome nesse elenco, Felipe Coutinho e Dimitri Payet, com contratos encerrando por agora. Dimitri Payet, final de julho, e Coutinho bem no final do mês de junho, ou seja, quando o contrato do Coutinho termina, nem campeonato tem. O jogo, por exemplo, aí contra o São Paulo, caso não haja uma renovação de contrato, pode ser o último jogo do Felipe Coutinho com a camisa do Vasco, já que quando retorna-se a janela, o contrato dele já acabou. Então ou ele renova o contrato agora em junho para poder seguir o restante da temporada com o Vasco, ou o jogo do São Paulo é o último jogo do Coutinho com a camisa do Vasco, pelo menos nessa passagem. Então, com vocês, Fernando Diniz comentando sobre a situação dos 2 jogadores. Inclusive, a pergunta do Coutinho foi sobre protagonismo e chamar a responsabilidade. O repórter que fez a pergunta disse que não vê o Coutinho chamando essa bronca, essa responsabilidade no Vasco. Confere aí. Não vou falar de contratação agora, não vou ser incoerente. Cheguei aqui semana, quarta-feira, estava falando que eu gosto do elenco do Vasco. Pontualmente, se a gente tiver bons jogadores para contratar, a gente vai contratar. Ele teve um problema familiar, ele foi para a França, e se ele tiver condições de ficar, uma coisa também que não é só vontade minha, é um jogador que tem uma qualidade que dispensa comentários, então eu como treinador, se pudesse contar, seria muito bom, mas eu não sei como é que vai ser. Um jogador que tem um brilho extremamente diferenciado. Em relação à página, eu não vou te falar que a partida de hoje não era a partida para ter perdido. Um time que tem esse desempenho que teve hoje, e se jogar outras vezes, a tendência é de ganhar um jogo como o de hoje. Eu não consigo separar, se você perguntar para mim, eu não vou falar assim, perdeu para os caras da parte de cima, a gente não vai aceitar perder para os caras de cima. O campeonato do Vasco vai ser lutar pelo próximo jogo, ganhar e subir gradativamente, não olhar. Eu não vim para o Vasco pensando, falar assim, é lógico que a gente está numa condição hoje, você fala assim, hoje, a gente precisa sair da zona de rebaixamento, daquela zona perto ali da zona de rebaixamento. Esse é o campeonato do Vasco hoje, mas não é o campeonato que eu quero disputar com o Vasco, de maneira nenhuma. Os caras me contrataram, ninguém me contratou para isso. E eu não sou assim, não vou ser assim nunca. Agora, se precisasse, você tem que fazer o que tem preciso. Nesse momento aqui, a gente precisa se afastar da zona de rebaixamento. Mas eu não quero disputar para o Vasco isso. A gente precisa vencer, precisa parar de vacilar, ser mais consistente,
ganhar jogos e sair dessa zona para pensar a coisa melhor. Nesse momento aqui, a gente precisa se afastar da zona. Mas eu não fico pensando na zona de abaixamento, eu fico pensando que a gente tem condição de ganhar o próximo jogo, e o próximo jogo, e o próximo jogo. Eu já falei, eu acho que é um presente para a gente ter o Felipe Coutinho aqui. Ele é um dos jogadores mais talentosos que eu trabalhei e que eu vi nascer nesses últimos 15, 20 anos. Eu acho que ele tem chamado a responsabilidade, o Felipe. Acho que ele tem participado bastante do jogo e a gente teve um pouco de dificuldade hoje, principalmente para terminar as jogadas, mas eu acho que ele está crescendo cada vez mais comigo e ele tem um tipo de personalidade um pouco mais retraída, mas que é dele, mas isso não deixa dele ser um 10. Ele chamou responsabilidades e foi o melhor jogador do Liverpool durante 2, 3 anos, numa época que o Liverpool estava jogando muito bem. Então, ele tem sido, aqui comigo, pelo menos assim que eu considero, um jogador que tem chamado responsabilidade, sim. Ele participa da construção, ele participa do jogo, ele ajuda a destravar e clarear o jogo. E eu estou contente com ele. Bom, minha galera, é isso. Assim eu fecho com vocês a nossa segunda edição. Possivelmente ainda hoje volto com a terceira. Quero te ouvir, deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários sobre tudo que a gente discorreu nesse vídeo. Respondendo aí o quiz da lojinha do Futebolaço, essa aqui é uma camisa de goleiro do Vasco da temporada 2007-2008. Inclusive nós temos o Edmundo agarrando, pegando no gol com essa camisa. Tem uma cena bem pitoresca dele. Se você botar Edmundo goleiro Vasco, você vai achar o Edmundo trajado com essa camisa aqui. Tá aí o Leandro Amaral, chegou a catar com a preta. Teve jogos aí que tanto o Edmundo como o Leandro Amaral tiveram que ir pro gol. Tem até um pênalti que é batido, o Edmundo nem pula, ele só olha assim, o cara desloca ele ali e faz o gol. Bem engraçado. Então essa é uma camisa que entrou para a história do Vasco, além de eu achar ela linda. Eu não gosto muito de camisa laranja, mas esse laranja é lindo, cara. Ele é um laranja meio fluorescente, é muito bonito, com preto, casa bem bacana mesmo. E tem a história do Edmundo tá catando com essa camisa no gol. Então ela tá disponível, vai acabar muito rápido. Eu já vendi 2 M's dela, chegaram e foram vendidas rápido. Essa G vai voar também. Eu nem postei foto ainda, depois que acabar o vídeo eu vou postar, vou jogar lá no feed da lojinha do Futebolaço, mas se você estiver vindo pelo vídeo aqui, quiser correr, já chamar no direct. Detalhe, a gente agora também tá com a maquininha de cartão, se você quiser comprar parcelado, agora pode também. E se você tiver uma camisa aí que você não usa mais, engordou, sei lá, por algum motivo, quer se desfazer, quer vender, entre em contato com a gente, beleza? Então é isso, 1, 2, 3, Futebolaço, tamo junto, família, qualquer momento de volta mais sobre junto, valeu, fui!